Eu percebi que meu filho estava me enterrando viva, e o pior é que ele achava que estava me salvando. O barulho do motor do jipe ainda ecoava quando o portão se fechou atrás dele. A poeira subia em espirais lentas, douradas pelo sol da tarde. O silêncio voltou como uma sentença. Aquele mesmo silêncio que eu tinha aprendido a amar e que agora soava como despedida. Dentro de casa, tudo parecia mais leve e mais morto ao mesmo tempo. A mesa vazia, o prato de barro que ele quebrara ao ajudar, o cheiro do perfume da nora. Doce demais para este lugar. No espelho da sala, o reflexo do quadro do meu marido. O olhar dele me seguia, como se dissesse: não deixe que levem o que é nosso. Foi ali que caiu a ficha. Ricardo não tinha vindo passar férias. Ele tinha vindo conquistar território. Mãe, a senhora não entende, ele dissera mais cedo, a voz baixa, firme. A senhora precisa de gente por perto. O rancho pode ser um bom investimento. Investimento. Foi essa palavra que me matou por dentro. Eu me sentei na varanda. O chão de terra estava rachado como minha paciência. No curral, as galinhas ciscavam perto da cerca. A única coisa viva que ainda obedecia ao ritmo certo. Longe, o vento movia os ramos secos das oliveiras. Tudo parecia conspirar para um tipo de calma que eu não sentia. Ele trouxera a esposa, os 2 filhos e, Deus me perdoe, 3 amigos empreendedores de Lisboa. Falaram de reformas, de piscina natural, de turismo sustentável. Um deles até sugeriu montar um retiro de bem-estar espiritual. Eu quase ri. Bem-estar aqui era acordar com as galinhas e dormir sem arrependimentos. Mãe, a senhora devia descansar. A vida no campo é dura, disse ele, enquanto eu cavava a terra para plantar ervas. E quem disse que eu quero o fácil? Respondi sem olhar para ele. Ele riu, aquele riso que vem de quem já decidiu tudo. Eu o conhecia desde o berço, mas nunca o tinha visto tão distante. Naquela noite, ouvi vozes na varanda. Ricardo falava baixo ao telefone. Sim, ela vai acabar cedendo. É questão de tempo. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, senti a mesma raiva fria que senti no dia em que enterrei o pai dele. De manhã, fiz café como sempre. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O cheiro da terra molhada, o galo cantando, o ranger da madeira. Tudo parecia avisar que o rancho ia se defender, mesmo que eu tivesse de usar as armas da loucura. Antes de sair para tratar dos animais, escrevi uma frase no caderno do meu marido. Se o inimigo vem da família, a batalha precisa ser silenciosa. Olhei o horizonte. O sol subia lento, pesado, como um juiz. Foi nesse instante que pensei. Quando tudo começou? Talvez no dia em que ele nasceu, ou talvez no dia em que eu decidi que o amor devia perdoar tudo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O cheiro do café antigo ainda pairava no ar, misturado ao feno úmido e ao eco distante de uma porta batendo. Havia movimento, passos leves, vozes contidas, risadas abafadas. A casa parecia um hotel mal administrado. Fiquei parada na cozinha, observando pela janela. Ricardo estava lá fora, de calças limpas demais para este chão, tentando convencer o pedreiro local a avaliar o potencial da estrutura. Ele gesticulava com aquele jeito de quem já decidiu o preço de tudo, menos o valor. Não se preocupe, mãe. Eu só quero garantir que o lugar fique mais moderno, disse ele quando me viu. Moderno para quem? Perguntei. Ele sorriu, como quem não ouviu. Mais tarde, encontrei minha nora, Joana, no galpão. Ela tentava postar uma foto com a legenda Geste vida no campo, enquanto um porco puxava a barra do vestido dela. Ele é fofo, não é? Perguntou entre risadas nervosas. Ele só quer saber se você é comestível, respondi. Ela riu, sem entender o aviso. Passei o dia andando pelo terreno, tentando lembrar por que o som do riso do meu filho me soava falso. Lembrei da última vez que ele esteve aqui com o pai vivo. Ricardo ainda ajudava. Ainda se sujava de terra. Naquele tempo, ele olhava para o campo com respeito, não com cálculo. Mas depois que Lisboa o engoliu, o cheiro de asfalto virou sua fé. À noite, choveu. A primeira chuva do outono.
A casa encolheu em silêncio. Eu fiquei sentada na poltrona do meu marido, o barulho da água batendo no telhado como um coração cansado. Peguei o velho diário dele, o caderno de Adam, como ele chamava. As páginas cheiravam a tabaco e lembrança. Li uma anotação. Se um dia Ricardo esquecer o que significa pertencer, lembre-o com paciência. Mas lembre-o. Fechei o caderno e respirei fundo. O problema é que a paciência envelhece mais rápido que o corpo. Na manhã seguinte, Ricardo organizou uma reunião familiar. O pretexto era discutir o futuro do rancho. É simples, mãe. Podemos criar uma sociedade. Você entra com a propriedade, eu com a gestão. Todos ganham. Olhei para ele, depois para o chão. E se eu não quiser ganhar nada? Perguntei. Então perde tudo, ele disse, sem hesitar. Foi nesse instante que percebi. O menino que enterrei junto com o pai nunca voltou. Só restou o homem que queria me comprar. Passei o resto do dia calada. Observei, sem intervir. Quis acreditar que era só confusão, que ele não sabia o que fazia. Mas quando vi os amigos dele medindo o terreno com fita e tirando fotos com drones, o nó no meu peito virou certeza. À noite, sentei no escuro. Do lado de fora, a lua nascia sobre o curral, branca e fria. Talvez ele só queira cuidar de mim, pensei. Mas uma voz dentro respondeu. Ou quer cuidar do que é seu. Foi nesse ponto que a dúvida virou semente. E toda semente, um dia, germina, mesmo que o solo seja de desconfiança. Peguei o celular, conectei as câmeras que eu havia instalado meses antes. As imagens surgiram na tela. O pátio, o celeiro, o portão. E então, na madrugada, vi. Ele estava lá fora, sozinho, falando ao telefone de novo. Ela não vai resistir muito, deixa comigo. Fechei os olhos. A chuva parou, e algo dentro de mim começou a se mover. A manhã seguinte nasceu limpa demais, como se o céu quisesse esconder o que a terra sabia. Ricardo e os amigos saíram cedo para visitar investidores, em Évora. Fiquei sozinha. Ou melhor, livre. Abri o armário antigo, tirei a velha pasta de couro que Adam guardava os papéis da fazenda. Lá estavam os contratos, registros, títulos. E no fundo, uma carta dobrada, nunca lida. A letra dele, firme. Se um dia te tentarem tomar o que é teu, não lute com armas. Lute com inteligência. A terra sempre estará do lado de quem a respeita. Fechei os olhos. Senti o cheiro da tinta antiga. Foi ali que o plano começou. No início, quis apenas testar. Desliguei o Wi-Fi. Depois a bomba d'água. Quando eles voltaram, o rancho parecia o século XIX. Mãe, o que aconteceu com a internet? Ricardo perguntou, segurando o celular como se fosse bússola. O vento levou, respondi. E a água? A terra precisa descansar. Ele me olhou, desconfiado. Isso não faz sentido. Faz para quem vive aqui. A esposa dele, Joana, tentou sorrir. Talvez seja bom desconectar um pouco, amor. Mas quando percebeu que o ar-condicionado também não funcionava, o sorriso derreteu. Naquela noite, todos jantaram em silêncio. Só o som das cigarras e o estalar do fogo. Eu observava. Cada gesto deles era um retrato do desconforto. As crianças reclamavam dos mosquitos. Os amigos perguntavam: onde ficava o supermercado mais próximo? Ricardo tentava manter a pose de comando, mas o olhar dele começava a vacilar. No dia seguinte, fui até a cidade. Disse que precisava de suprimentos, mas era mentira. Fui direto ao cartório. A moça atrás do balcão me reconheceu. Dona Helena, o rancho continua em seu nome, certo? Continua e vai continuar. Quer registrar algo? Só garantir que ninguém mexa nele sem minha assinatura. Assinei os papéis. Senti um alívio seco, sem alegria. Na saída, um homem velho me parou na calçada. A senhora é viúva do Adam Duarte, não é? Assenti. Seu marido me ajudou quando perdi tudo. Disse que quem planta honestidade nunca morre de fome. Olhei para ele. E deu certo? Ele sorriu. Ainda tô vivo, não tô? Voltei pro carro com o coração quieto. Aquele encontro parecia um aviso.
Havia maneiras de vencer sem ferir. De volta ao rancho, encontrei Ricardo mexendo nos arquivos do escritório. Procurando algo? Perguntei. Só tentando entender a papelada. O cartório daqui é uma bagunça. Eu já organizei. Mãe, não precisa se meter em tudo. Eu não me meto. Eu cuido. Ele fechou a gaveta, irritado. Isso aqui vai mudar, queira a senhora ou não. Saiu batendo a porta. Fiquei parada, ouvindo o som dos passos dele indo embora. Pela primeira vez, não senti medo. Senti clareza. Se ele queria uma guerra de nervos, ia tê-la. Mas nas minhas regras. Abri o laptop antigo, conectei as câmeras. O sistema gravava tudo. No canto da tela, vi o curral, vazio. No outro, a sala. Joana chorando baixinho. E no jardim, Ricardo sozinho, chutando a terra. Peguei um caderno novo e escrevi. Etapa 1 concluída. O rancho responde. Lá fora, o vento levantava a poeira. A natureza parecia cúmplice, silenciosa, paciente. Eu sorri pela primeira vez em semanas. O jogo tinha começado. Durante 3 dias, tudo correu como eu queria. A casa virou um campo de paciência. Eles reclamavam, tropeçavam, discutiam. As galinhas entravam pela sala. O galo cantava às 4 da manhã e os porcos descobriram o gosto das almofadas caras. Mas no 4º dia, Ricardo descobriu as câmeras. Encontrei-o no escritório, o rosto vermelho, o laptop aberto. As gravações rolavam na tela. As brigas, as caras de tédio, as discussões. Então era isso? Ele gritou. Me espionando? A própria mãe, escondida atrás de uma tela? Tentei falar, mas ele já estava fora de si. Isso é doentio, mãe! Doentio! Ele bateu na mesa. O som ecoou como um tiro. Os outros vieram correndo. Joana ficou atrás dele, assustada. Eu só queria... Comecei. Queria o quê? Me envergonhar? Controlar todo mundo como se fosse um reality show de fazenda? Ele virou o laptop na minha direção. A imagem congelada no rosto de Joana chorando. Olha isso! Olha o que virou sua liberdade! Senti o chão sumir. As crianças observavam da escada. O menor segurava um tablet, filmando sem saber o peso daquilo. Ricardo pegou o caderno do meu marido, o caderno de Adam, e jogou na minha frente. Era isso que o pai me deixou? Um manual de paranoia? Por um instante, a casa inteira pareceu parar. As lembranças, o som das cigarras, o cheiro do café. Tudo desapareceu. Saiam daqui, murmurei. O quê? Ele riu, incrédulo. Saiam, todos vocês. Não, mãe. Isso aqui agora é da família. Não é. Minha voz saiu fria, quase sem som. É meu. Ele avançou um passo. A senhora está perdendo a noção. Foi nesse instante que ouvi o estalo. A moldura do retrato de Adam caiu da parede. O vidro quebrou em 1000 pedaços, espalhando reflexos como navalhas pelo chão. Ricardo recuou. Ninguém falou nada. Só o vento entrou pela janela aberta, arrastando a poeira sobre o rosto do homem que já não estava ali. Eu me abaixei devagar. Recolhi os cacos um a um. Cada fragmento refletia um pedaço do meu rosto, e nenhum deles era inteiro. Pensei. Talvez ele tenha razão. Talvez eu tenha virado um fantasma nesta casa. Passei a noite sem dormir. O rancho, que sempre me abraçava, agora me vigiava. Os grilos pareciam sussurrar acusações. O barulho da madeira soava como passos. A terra, minha cúmplice, agora me pesava nos ombros. Às 3 da manhã, abri o portão e saí a pé pela estrada. O frio mordia as mãos. O céu estava limpo, as estrelas cortantes. Andei até a colina, onde eu e Adam plantamos as primeiras oliveiras. Ali, debaixo da lua, ajoelhei. Peguei um punhado de terra e deixei escorrer pelos dedos. Senti o cheiro da vida, da morte, da promessa quebrada. Você também me deixaria? Sussurrei pro vazio. O vento respondeu com silêncio. E no reflexo do metal da cerca, vi meu rosto. O mesmo da foto quebrada, só que vivo. Quando voltei para casa, o sol começava a nascer. Ricardo dormia no sofá, o laptop ainda aberto, a câmera piscando. Olhei para ele e pensei. Ele não sabe o que destruiu. Ainda.
Peguei o caderno do chão, limpei a poeira e escrevi numa página nova. Quem perde tudo, descobre o que realmente tinha. Fechei. E prometi a mim mesma. Se o rancho queria guerra, eu lutaria de novo. Mas não pela terra. Pela verdade. Acordei com o som dos bois mugindo no curral. O sol já vinha alto, e o ar cheirava a poeira e arrependimento. A casa estava muda, como se tivesse assistido ao desastre e agora guardasse luto. Ricardo havia saído cedo. Só restaram migalhas no chão, a xícara quebrada e o caderno de Adam sobre a mesa, aberto onde eu deixara a última frase. Mas havia algo novo. Um envelope preso sob a capa de couro, colado com fita antiga. Abri com cuidado. Dentro, uma carta. Helena, se estiver lendo isto, significa que a terra está em perigo. Fiz mais do que plantar oliveiras. Registrei este rancho num fundo comunitário de preservação. Metade pertence à vila, metade à nossa família. Não conte a ninguém até que precise. A terra precisa de quem a proteja de dentro, não de quem a possua de fora. Assinatura. Adam Duarte. Senti o chão girar. O rancho nunca foi só meu, nem de Ricardo. Era parte de algo maior. O egoísmo dele parecia pequeno diante disso. O meu também. Saí para o pátio. O vento soprava quente, levantando folhas secas. No portão, vi um carro parado. Dele saiu um homem de chapéu gasto, colete de lona, olhar atento. Dona Helena Duarte? Perguntou. Depende de quem pergunta. Sou Manuel Cardoso, da cooperativa. Fui amigo do seu marido. Ele tirou do bolso uma pasta amassada. Ele deixou comigo documentos do fundo rural. São cópias. Achamos que tinha se perdido. Abri. Lá estavam carimbos, assinaturas, fotos da fazenda com datas antigas. Isso aqui prova que o rancho é patrimônio cultural local, disse ele. Nenhum filho pode vender sem aprovação da comunidade. Eu ri. Não de alegria, de alívio. Então não é só minha luta. Nem nunca foi, respondeu ele, simples. Manuel ficou para almoçar. Comemos pão, queijo e silêncio. Antes de sair, ele me disse: Ricardo veio à cooperativa semana passada. Queria acesso aos registros. Não deixamos. Ele não entendeu nada. Quando ele se foi, fiquei olhando a estrada. A poeira levantada pelo carro parecia riscar o céu. Pensei em Adam, em como ele sempre via mais longe. À tarde, voltei a falar com Ricardo. Ele estava no quintal, mexendo no celular, irritado. Precisamos conversar, disse eu. Sobre o quê? Sobre o rancho. E sobre o que o seu pai realmente fez. Ele bufou. Lá vem mais drama rural. Não é drama, é lei. Entreguei a ele uma das cópias. Ele leu por cima, impaciente. Isso é uma piada? É o que te impede de vender o que não te pertence. Ele ficou mudo por um instante. Depois riu. Então o velho me enganou também? Não. Ele te ensinou. Só não quis aprender. Ricardo jogou o papel no chão. Isso não muda nada. Muda tudo. Agora a vila inteira é testemunha. Ficamos nos encarando. Dessa vez, eu não tremi. Ele abaixou o olhar primeiro. À noite, sentei de novo na varanda. As cigarras cantavam e o ar cheirava a chuva distante. No escuro, vi o brilho das luzes da vila ao longe. O outro meio do rancho, vivo, respirando. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Peguei o caderno e escrevi. Adam, achei o que você deixou escondido. Agora entendo. O rancho não é refúgio, é responsabilidade. Levantei os olhos para o campo. Lá fora, a terra parecia ouvir. E dentro de mim, algo novo nascia. Não vingança, não raiva. Determinação. Passei a noite montando o plano. Não dormi, mas também não cansei. Cada barulho do rancho parecia uma resposta. O mugido dos bois, o vento cortando o telhado, o estalar da lenha. Tudo em volta respirava junto comigo, como se a terra finalmente me aceitasse de volta. De manhã, fui até a vila. Manuel me esperava no café, o mesmo de sempre. Pequeno, com cheiro de pão quente e moscas lentas. Então a senhora vai mesmo fazer isso? Perguntou. Eu não vou fazer nada. Eles é que vão.
Sorri. Ele riu, baixinho. Gosto do seu estilo. Expliquei o plano. Na semana seguinte, haveria a Feira Rural de Alentejo. Ricardo, empolgado com a ideia de atrair investidores, inscrevera o rancho como modelo de agroturismo sustentável. O evento teria jornalistas, prefeitos, compradores e, graças a Manuel, também os representantes da cooperativa que guardava o registro legal da fazenda. Eu não precisava gritar, só deixar que todos vissem. Nos dias seguintes, comecei a preparar o terreno, literalmente. Arrumei o estábulo, limpei a frente da casa, soltei os animais no pátio. Mas deixei tudo autêntico demais. Barro nas paredes, cheiro forte, trilha de galinhas atravessando o quintal. Nada que lembrasse um resort rural de luxo. Eu queria que eles se mostrassem como realmente eram, turistas no próprio sangue. Enquanto isso, Ricardo e os amigos filmavam vídeos promocionais. "Sorria, mãe!" gritou um deles, com o drone voando sobre minha cabeça. "Só se ele cair em cima de vocês", respondi. Eles riram, achando que era brincadeira. Não era. Joana parecia cansada. A maquiagem já não escondia o desconforto. Um dia, me chamou de lado. "Dona Helena, o Ricardo não ouve ninguém. Acho que está perdido." Perdido não. Só cego pelo reflexo do próprio espelho. Ele acha que o rancho é a última chance dele de ser alguém. Então que aprenda a ser alguém sem destruir o chão que o sustenta. Ela abaixou a cabeça. "O que vai fazer?" "Mostrar para ele o que é realidade, sem filtros." Na véspera da feira, Manuel chegou com uma caminhonete cheia de documentos e bandeiras da cooperativa. "Tudo pronto?" perguntou. "Pronto e regado." "Regado com quê?" "Com a verdade", respondi. À tarde, a casa se encheu de gente. Carros, câmeras, risadas. Ricardo circulava como um pavão, de camisa branca e sorriso ensaiado. "Bem-vindos ao futuro do agroturismo português", dizia. "Este lugar é a prova de que tradição e inovação podem caminhar juntas." Enquanto ele discursava, vi Manuel se aproximar discretamente do grupo de repórteres. Entregou uma pasta. Dentro, as provas da cooperativa. Patrimônio rural. Proteção permanente. Inalienável. Fiquei na varanda, observando. O vento começou a levantar poeira. Fina, dourada, quase bonita. Ricardo sorria. Os flashes piscavam. Mas aos poucos, percebi olhares confusos, cochichos, jornalistas olhando papéis. A expressão dele começou a mudar. O show estava ruindo. E eu só assistia. Calma. Quase divertida. Quando tudo terminou, ele veio até mim, o rosto tenso. "O que você fez?" "Nada. Só deixei que vissem quem realmente é dono daqui." Ele ficou mudo, olhando ao redor. As bandeiras da cooperativa tremulando, os repórteres anotando, o público dispersando. Aquela multidão, que antes o aplaudia, agora o olhava com pena. E eu soube. O rancho estava salvo. Mas Ricardo ainda não. Naquela noite, sozinha na varanda, bebi o último gole de vinho do meu marido. Manuel partira, deixando apenas um "até breve." As estrelas voltaram a parecer familiares. O plano funcionara. Mas dentro de mim, um vazio estranho crescia. O mesmo que vem depois da vitória errada. Porque eu não queria derrotá-lo. Queria que ele entendesse. E essa parte, eu sabia, ainda estava por vir. No dia seguinte à feira, o rancho parecia outro. O silêncio tinha mudado de tom. Não era mais ameaça, era eco. Os carros se foram. O pátio ficou coberto de marcas de pneus e papéis voando. Só restaram as vozes dos grilos e o vento nas oliveiras. Ricardo passou o dia trancado no quarto. Os amigos sumiram. Joana arrumava as malas em silêncio. As crianças brincavam no chão com pedaços de madeira. O luxo delas tinha virado improviso. Ao cair da tarde, ele apareceu. Cabelos desarrumados, camisa amarrotada, olhar de quem perdeu um império que nunca teve. "Parabéns", disse, parado na varanda. "Conseguiu o que queria." "Não, Ricardo. Consegui o que o teu pai queria." Ele riu, sem força. "A senhora acha que é melhor do que eu?" "Não. Só mais velha. E menos burra." Silêncio.
O vento levantou o pó do chão. E por um instante, a luz do entardecer o envolveu como um retrato que desbota. A cooperativa, as pessoas, você me expôs diante de todo mundo. Eu não te expus. Só tirei o pano que te cobria. Ele sentou no degrau da varanda, as mãos tremendo. Tudo o que eu queria era fazer algo que prestasse, mostrar que eu também podia construir alguma coisa. Construir começa com ouvir. E tu só sabias mandar. Ele respirou fundo. Eu odeio este lugar. Então por que voltaste? Porque era o único que ainda me lembrava de quem eu fui. As palavras ficaram no ar, pesadas. Pela primeira vez, ele falou sem arrogância, só com cansaço. O pai me deixou de fora, murmurou. Não, ele te deixou a escolha. Tu é que ficaste fora por vontade própria. Ele levantou devagar. Os olhos estavam vermelhos, mas não de raiva. E agora? Agora, o rancho volta-me a respirar. E tu decides se ficas para ajudar ou para sumir. Ele hesitou. Olhou em volta. As oliveiras, os muros gastos, os animais soltos. Tudo parecia observá-lo. Eu não sei o que fazer. Então começa por limpar o curral. Ele riu, um riso pequeno, verdadeiro. Isso é castigo? Não. É cura. Saiu andando em direção ao celeiro, os passos lentos, incertos. Fiquei observando de longe, sem dizer mais nada. A luz da tarde queimava o horizonte. O rancho, enfim, parecia em paz. Naquela noite, vieram jornalistas à porta. Queriam declarações, entrevistas, manchetes. Dona Helena, como conseguiu impedir a venda? Perguntaram. Eu não impedi. A terra impediu. E fechei a porta. Do outro lado, ouvi os flashes. Do meu lado, só o estalar do fogo e o som distante do balde batendo. Ricardo lavando-os o curral. O mesmo som que Adam fazia todas as manhãs. Fiquei olhando para o retrato quebrado que eu havia colado. A rachadura ainda atravessava o rosto dele, mas agora parecia cicatriz, não ferida. No reflexo do vidro, vi a mim mesma. Nem vitoriosa, nem derrotada. Só inteira. Peguei o caderno e escrevi. Às vezes, o amor precisa virar silêncio para ensinar. E fechei a página. No fundo do rancho, o mugido dos bois misturava-se ao riso cansado do meu filho. O som era novo, mas o sentido, antigo. A terra, enfim, começava a perdoar. O rancho amanheceu coberto de névoa. O cheiro da terra molhada enchia o ar, denso, limpo, como se a noite tivesse lavado tudo. Ricardo estava no curral, de botas sujas, mãos calejadas. Não falou nada quando me viu. Apenas continuou jogando feno para os bois. Devagar, concentrado, como o pai dele fazia. Passei por ele sem dizer palavra. Deixei o caderno de Adam sobre o muro, aberto na última página. O vento folheou sozinho, até parar numa frase antiga. O homem só pertence à terra quando deixa de tentar possuí-la. Olhei o horizonte. As oliveiras balançavam sob o sol fraco. Uma galinha atravessou o pátio, livre. E pela primeira vez, o rancho parecia respirar sem peso. Ricardo ergueu o olhar. Eu apenas acenei. E entre nós, o silêncio. Inteiro. Fértil. Eterno.